E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar de um assunto muito interessante e que vai ajudar bastante a nossa compreensão, o nosso crescimento na fé e a compreensão da nossa fé. E entender as visões ou a visão de mundo que as pessoas têm a respeito da gente. E saber refutá-las, saber combater, a defender a nossa visão. E eu vou falar sobre religião na cosmovisão secular. Eu acho que, eu acredito que isso seja um conhecimento universal que todos nós já possuímos, mas é bom sempre estar frisando no assunto, não é verdade? Então, vamos lá. O que é cosmovisão? Bom, eu escrevi aqui uma frase que é a forma que enxergamos o mundo ou a janela pela qual vemos a verdade. Essa, essa última parte da frase, aqui eu quis dizer o seguinte: imagina agora um teto, um, melhor dizendo, um quarto, e nesse quarto existem várias janelas assim que apontam para um único lugar, o centro onde existe um objeto. E nessas janelas existem várias pessoas. Várias pessoas estão numa janela, outras pessoas estão em outras janelas e assim por diante. Mas só que existe uma diferença nas janelas. Algumas janelas estão mais sujas do que as outras. Outras estão mais deformadas, outras estão mais velhas, mais cheias de poeiras e que dificulta e que disforma, distorce a visão a qual nós temos daquele objeto. Existem janelas que estão mais limpas do que as outras, a qual nós podemos enxergar aquele objeto de forma visível, de forma clara para nossa percepção. Então, essa é a cosmovisão. Isso é uma cosmovisão. É a forma a qual nós enxergamos o mundo, ou melhor dizendo, a janela a qual nós enxergamos a verdade. E a nossa cosmovisão é a cosmovisão cristã, pela qual nós enxergamos uma cosmovisão cristã. É essa a nossa janela, a qual nós vemos o mundo. Ah, mas então existem várias verdades. Não, existem várias janelas pela qual nós vemos a verdade. Algumas estão distorcidas e vêm outras coisas, vêm coisas nada a ver. Mas a única que se aproxima, a única que consegue ter uma visão melhor do que as outras é o cristianismo da verdade. E essa é a cosmovisão pela qual nós podemos ver toda a realidade. C.S. Lewis fala no seu livro que ele acredita no cristianismo porque através dele ele consegue ver todas as coisas. No cristianismo cabe tudo, cabe a arte, cabe a ciência, cabe tudo. Mas nas outras coisas, às vezes, na maioria das vezes, não cabe nem elas mesmas, nem as próprias janelas, digamos assim. Entende? Então, no cristianismo a gente consegue ver a verdade e olhar as outras janelas, ver o quão sujas elas estão de dentro e fora delas a gente também consegue ter a visão das pessoas que estão. Então, o que é cosmovisão, como eu disse, é a forma como enxergamos o mundo ou a janela pela qual vemos a verdade. E como a gente vai falar de cosmovisão secular, a gente vai então estudar um pouquinho a janela secular da qual elas enxergam a religião, a, o que nós chamamos de cristianismo, que é a verdade, que é a verdade expressada por Cristo, a verdade que se encarnou em Cristo Jesus. Então, como o mundo, ou melhor dizendo, o mundo, o secularismo, vê essa ideia, essa religião cristã ou qualquer outra religião também, mas com a ideia de se ligar, de um homem se ligar a valores morais e divinos. Bom, eu peguei uma frase do Robert G. Winson, não sei se é assim que fala, mas acredito que seja, perdão se não é, que diz assim:
A religião nunca poderá reformar a humanidade porque religião é escravidão. Primeiro ponto dessa ideia que a gente tem que colocar em evidências é o seguinte: a humanidade precisa de uma reforma. Essa é a ideia, essa é o primeiro ponto que está em evidências aqui nessa frase. A humanidade, perdão, precisa de uma reforma e nós temos, ou seja, todos nós temos essa necessidade de, digamos assim, a palavra mais correta, mas que não é que não pode, que não é muito expressada no secularismo, é de redenção. Você pode ver que eles usam reformar a humanidade. Mas o que a humanidade precisa de de forma, uma palavra mais objetiva é de redenção. Então nós temos esse sentimento, nós temos esse desejo e compreensão de que a nossa alma está precisa de redenção, está depravada, está destruída, está acabada. E Robert, esse homem agnóstico aqui, que foi um grande crítico contra o cristianismo no século XIX, ele dá a entender isso, que a religião nunca poderá reformar a humanidade, ou seja, a reforma, a redenção que a humanidade precisa, não pode vir da religião. Mas aí que fica o secularismo, o que que ele faz? Ele não acha e ele não procura um meio de redenção. Ele simplesmente aceita o estado que ele está. Ele simplesmente aceita a ideia de que o homem nasceu ou se tornou mal e não se preocupa em se converter à bondade ou em se tornar bom ou passar a nascer bom. Ele simplesmente aceita o fato de que ele é mal. Ele fi, ele ele liga e coloca a sua atenção nas preocupações qual? Nas preocupações de que o homem nasce ou se torna mal, mas eles esquecem de evidenciar que o homem é mal. Ou seja, eles aceitam simplesmente o fato de que o homem é mal e eles não querem falar disso. A maldade do mundo sem um Deus sobra tudo para o homem. Para eles, a culpa é simplesmente do acaso. Então, o secularismo, eles reconhecem que existem uma necessidade de redenção, mas ele simplesmente descarta essa ideia de que exista um redentor, de que exista um meio de se redimir. Existem filosofias naturalistas, existem ideias ou religiões que trazem e que vêm esse pensamento de essa necessidade, quer dizer, perdão, de redenção para uma janela diferente e buscam redenção na natureza, por exemplo, e buscam redenção na arte, por exemplo, e buscam redenção e essa reforma da humanidade na, em outras coisas, como o budismo, o hinduísmo, o, o naturalismo, né, a filosofia naturalista e outras coisas. Então nós vemos que existem pessoas que vêm por janelas diferentes a redenção e a do secularismo é simplesmente não ligar e não necessitar e não evidenciar e não ligar, digamos assim, simplesmente. Eles não estão nem aí, tá? Eu preciso de redenção, eu preciso de uma reforma, mas não é por meio de nada que eu vou, não é por meio da religião, não é nada, não preciso consegui-la. Eu sei, é, 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 é bem contraditório, mas eles simplesmente aceitam o fato de que eles estão, de que eles são mal. Então, essa é a primeira, é o primeiro fato que deve ser evidenciado nessa frase do Robert G. Wingerson. Nossa, eu tô falando errado esse nome, eu tenho certeza que eu tô falando errado o nome dele. A segunda parte é porque a religião é escravidão.
E é aqui que é o ponto em que eu quero entrar e enfatizar do, da frase: a religião é escravidão. É, é uma visão, acho que universalista, no meio secular, sobre a religião. Até mesmo dentro do próprio cristianismo, algumas pessoas têm essa ideia de, de, cris- de religião, no caso, né? Sobre a religião ser escravidão. O que que eles imaginam? Vou pegar um exemplo. Existe um filme chamado 12 Anos de Escravidão. É um excelente filme. E ele vai contar a história de um homem chamado Salomon Norton, se eu não me engano. Eu posso estar errado, eu vou deixar aqui no vídeo para vocês. Mas. E vai contar a história desse homem negro que vivia em um estado onde a lei, é, onde a lei que abolia a escravidão entrou em vigor. Ou seja, esse homem vivia em liberdade. Liberdade é a palavra que nós vamos usar aqui, guarda essa palavra aí. Ele vivia em liberdade. Certo? Certo. 12 anos, 12 anos não. Esse homem, ele é sequestrado, ele é enganado e enviado para um país, ou ele é enviado para um estado, melhor, para um estado onde não havia a lei que abolia a escravidão. E nesse lugar ele é tido como escravo, comprado como um escravo e passa a viver na fazenda, trabalhando durante 12 anos como escravo, levando chicotadas, apanhando, passando fome, frio, necessidades e sofrendo a beças. Foram 12 anos de sofrimento até que ele conseguiu comprar e comprovar que ele é um homem, comprovar que ele era um homem livre durante antes desses 12 anos. É um filme excelente e recomendo para todos mesmo. E o que que as pessoas elas imaginam do cristianismo? De, do que elas imaginam quando uma pessoa se converte? Pensa comigo, elas olham para uma pessoa secular, elas falam livre, liberdade, certo? Pode fazer o que quiser. E depois, se essa, por exemplo, vamos supor se essa mesma pessoa se converta ao cristianismo. Essas mesmas pessoas que julgaram ela livre, olharam para ela e viram ela livre, agora vão olhar para ela e dizer: escrava, agora está escrava, virou escrava. E é aqui entra a ideia do Robert, onde a religião é escravidão. Quando uma pessoa se converte quando uma pessoa se converte ao cristianismo, é como se ela estivesse se tornando escrava. Assim como aquele homem, Solomon Norton, que deixou a sua liberdade e foi para um outro estado e virou escravo. Por quê? Aqui que entra o X da questão que eu quero tratar. Por que elas acham isso? Por quê? Porque. Por quê? Porque a religião para eles é um conjunto de leis, é um conjunto de doutrinas, é um conjunto de. Vamos resumir na palavra-chave: santidade. Santidade que se refere à separação do mundo e fazer a vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus, a cumprir a lei de Deus, as escrituras, que é amar o próximo, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Tá, isso para eles é a religião, é seguir uma lista de leis. E para eles, seguir essa lista de leis e valores morais divinos é como se fosse escravidão. É como se eles estivessem deixando uma vida onde eles tinham liberdade para fazer o que eles bem entenderem, sem que houvesse uma lei moral ou um ser divino acusando eles. E agora que essa pessoa entra nesse cristianismo, nessa religião, deixando de viver de uma forma livre, sem que haja esses valores divinos, agora ela está escrava e submissa, subjugando-se toda a sua vontade a esses valores divinos. Então, para o secular, uma pessoa que se converte está
negando toda a sua vontade e passando a viver debaixo de preceitos morais, de preceitos humanos bíblicos, de preceitos divinos bíblicos. Então, para essa pessoa, ela está sendo escravizada para e perdão, e por meio da religião. Então, aqui que entra o filme 12 anos de escravidão. É como se a pessoa estivesse deixando um estado em que ela estava livre e passando sendo sequestrada para um estado onde ela se torna escrava. Só que o interessante é que agora a gente vai passar para outra parte. Só que o interessante é que no filme o Solomon Norton ele só era livre enquanto estava debaixo da lei, enquanto estava debaixo do seu direito, quando estava. Não quando ele deixou de viver debaixo de uma lei. Não enquanto ele deixou de ter que cumprir seus deveres como cidadão. Não, 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 não. Ele só era livre enquanto ele estava seguindo uma lei. E aqui entra o cristianismo. E aqui entra as leis. As nossas, é um erro pensar que as nossas leis, que a lei cristã e a lei do homem, a lei moral, a lei constitucional é diferente. Não existe diferença, cara. Não existe diferença. E outra, existe também a lei natural, aquela qual é inegável por todos os intelectuais. Existe dentro de nós um direito natural ao qual nos exerce uma, uma atitude ou uma responsabilidade para com as coisas divinas, com as coisas espirituais, e isso é inegável, essa lei moral que há dentro de nós. A Deus diz que irá escrever as leis na tábua de nosso coração e ele fez isso. Ele não simplesmente escreveu em papéis, mas também deixou gravada dentro de nós, e essa é a lei natural a qual está dentro de todas as pessoas, e todas as pessoas estão debaixo de uma lei. Ou seja, se eu dizer que se eu me submeter ao cristianismo, à religião, que são conjuntos de leis, conjunto de preceitos, conjuntos de costumes, então eu vou estar sendo escravo. Então eu estou dizendo que todas as pessoas estão escravas, porque todas as pessoas estão debaixo de uma lei, estão debaixo da lei moral, estão debaixo da lei natural. Eu não posso dizer que a religião é escravidão sem dizer que o secularismo é escravidão, sem dizer que o hinduísmo é escravidão, sem dizer que todas as coisas, todos estão vivendo em uma escravidão, se subjugando à sua vontade para ter que cumprir a responsabilidade com o próximo, com a, aos nossos aos nossos amigos, à sociedade, porque a lei é isso. A lei visa o bem ao próximo. O limite da lei, o limite da nossa vontade, da nossa liberdade está quando começa o limite do outro. Então, nós estamos debaixo de leis que nos subjugam e nos tornam escravos, se formos assim dizer. Ou seja, todos estão escravos da lei, todos são escravos da lei, porque todos estão debaixo da lei. Saio do cristianismo, eu não deixo a lei, eu simplesmente vou falar mais tarde. Vou falar mais tarde. Todos estão escravos da lei. Então, eu não posso dizer que simplesmente a religião é escravidão e o secularismo ou o agnosticismo, o hinduísmo é liberdade. Não existe isso, porque todos eles subjugam a nossa vontade por valores morais divinos. É interessante relembrar que eu disse há uns minutos atrás que não existe leis diferentes. Mas você pode, mas como assim não existe leis diferentes? Jesus diz que aquele que te dá um tapa na cara, vire o rosto para que ele dê outro.
E isso é uma lei a qual no secularismo ou na Constituição Federal ou em qualquer outra moral, cultural, não existe. Porque, cara, se fossem comigo, eu daria um soco de volta, digamos assim, exemplo. Mas desde criança, veja bem, desde criança eu aprendi que quando eu estou na escola, assim, de repente alguém me insulta e eu vou lá tirar satisfação e de repente a gente começa a brigar. Nós vamos para a diretoria, nós 12. E eu cresci ouvindo isso. Alisson, se ele fez alguma coisa com você, se ele te mexeu e insultou, não retribua, vem falar comigo. Fale com a gente, porque senão vocês dois vão ser culpados. Então, desde vocês veem que desde de criança, de, qual, desde de sempre, na verdade, desde sempre, os preceitos e valores morais divinos cristãos estão sempre enraigados nas culturas, na educação, e a gente percebe, pensa, cara, a lei é diferente para o cristão. Não, a lei não é diferente. São leis iguais, apenas melhores. É aquilo que eu falei, são leis vistas, a mesma lei vista por janelas diferentes. E algumas janelas são vistas com dificuldades, são vistas, algumas leis são vistas de formas embaraçosas, como essa. Nós temos o direito de defender, de se defender mais. O nosso ataque está em orar a Deus, está em pedir a Deus, porque cabe a Ele a vingança. E outra, Paulo em Romanos 12 vai dizer que quando nós pagamos o mal com o bem, estaremos assim então amontoando brasas vivas sobre a cabeça de nosso inimigo. E imagina você dar um tapa na cara do cara. Você vai esperar o que do cara? O cara vem pra cima de você, mas de repente o cara, de forma lenta, com uma música de fundo, assim, bem heróica, o cara vem virando o rosto, assim, e fala, vem e bate de novo. De forma humilde ainda. Nossa, você quebra comigo, você quebra com qualquer um, na verdade. Então, as leis não são diferentes, todos estão debaixo da lei. Todos subjugam a sua vontade para cumprir uma lei divina. E quem não faz isso, ela está cometendo um crime. Ela está cometendo um pecado. Ou para com Deus, ou para com os seus semelhantes. Tá, mas não gostou. Não, vamos falar disso depois. Não gostou da ideia. Não, calma, deixa pra depois. Existem três tipos de escravos. Depois que nós entendemos isso, que nós somos. é, nós não somos mais. Que todos nós estamos debaixo de uma lei, ou seja, todos nós somos escravos. Existem três tipos de escravos. O primeiro escravo é aquele que se tornou amigo do dono, amigo do senhor. O segundo é aquele que aceita a sua vida de escravidão. O terceiro é aquele que foge das propriedades e dos campos do seu senhor para tentar viver uma vida melhor, livre, digamos assim. Vou começar pelo terceiro. E no primeiro eu vou entrar em Gálatas 5:1. O terceiro ele vai mostrar pra gente o secularismo. Esse é a escravidão, essa é a escravidão do secularismo. Escravidão que vive fugindo. É uma escravidão que não esquece, que faz questão de esquecer que ela é escrava, que ela é que ela está subjugada a uma lei moral, a preceitos, a valores divinos. É uma escravidão que faz a pessoa esquecer totalmente que ela é e necessita de redenção e vive em fuga.
Uma pessoa que vive em fuga, fugindo, 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 esquece que é escrava e passa a viver uma vida de fuga, de abandono, de solidão, uma vida onde ela foge da escravidão e passa a ser livre até o momento em que o Senhor a encontrar. Até o momento em que Deus, o Senhor, o dono, a encontrar. E quando esse dia chegar, então eu lamento, será muito triste, porque é de fato muito triste ver nos filmes como Django ou Livre, o que acontece com escravos fugitivos. E, e aqui entra o secularismo, como eu já disse. Esses escravos, eles vivem em fuga e nesse período de fuga é como se eles não tivessem mais debaixo da lei ou da necessidade de obedecer o seu senhor e por isso eles vivem e se consideram livres porque eles estão fugindo constantemente, fugindo, mas há uma única coisa a qual nós não podemos driblar, ao qual nós não podemos fugir de jeito nenhum, que é o nosso destino final, que é o nosso propósito final aqui nesta terra, que é morrer. Agora o caminho ao qual nós tomaremos depois da morte, aí cabe ao Senhor dos Senhores responder. O segundo escravo é aquele que aceita a escravidão. Como assim, Alisson? Aquele que aceita a escravidão? Existem muitos escravos a qual depois verem que não há mais esperança para fugir ou para se tornar um homem livre, ele aceita e passa a viver sem esperanças de um futuro melhor. Essas pessoas são aquelas, digamos assim, que são fariseus, aqueles que são santarrões, mais conhecido como santarrões. Eles aceitam e vivem debaixo da escravidão, mas não estão nem aí mais para nada. Eles só querem obedecer e acham que isso vão tornar eles livres, porém é impossível. Veja bem, se você desobedece uma lei, você é punido, mas se você obedece todas as leis, você é nada. Não, você não é nada porque você está fazendo mais do que a sua obrigação. Então, se você desobedece, você é punido, mas se você obedece, você é parabéns, você não recebe nada. Você apenas é, você apenas faz o que você tem que fazer. Então, não existe recompensa em obedecer à lei. Ou seja, todo escravo que pensa que obedecendo à lei vai ser de alguma forma liberto, rapaz, tá na roça. O primeiro escravo, e aqui entro, Cristo nos libertou para que sejamos de fatos livres. O primeiro escravo é aquele que é amigo do dono. É aquele que se torna íntimo do Senhor. João 15 vai dizer que já não nos chamamos de servos. Porém, ele nos chama de amigo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Porém, amigo tem intimidade. E aqui está a liberdade de do cristão, aqui está a liberdade do cristianismo. A liberdade do cristianismo está em ser amigo do Senhor dos senhores. Está em ser amigo do Senhor dos senhores. E então, Cristo nos libertou, o Filho do dono nos libertou. Quando nos tornamos amigo do Senhor, o Filho do dono nos libertou para que de fato sejamos livres. A liberdade do cristão está em ser amigo do dono para que o Filho do dono nos liberte e que de fato sejamos livres. E e é interessante porque quando nós tornamos amigos do dono, Cristo não anula a amizade. Entenda bem isso, a amizade não anula o nosso propósito, o nosso serviço, o nosso dever. Apenas melhora. Porque agora que nós somos amigos, nós tornaremos, passaremos a conhecer o nosso propósito, a qual antes nós não
entendíamos, apenas fazíamos por obrigação. Mas agora que nós tornamos amigos, nós não anulamos o nosso dever, a nossa obrigação. Nós continuamos ainda servos, mas servos que se tornou amigos. E isso não anulará o nosso dever anterior. Apenas acrescentará coisas melhores. E então essa é a terceira escravidão, a qual consiste a liberdade de um cristão, que é, por sinal, muito melhor do que a terceira escravidão. Mas você deve estar me perguntando, mas eu não quero ser livre desse jeito. Não existe livre... Não, perdão. Não existe escravidão na liberdade. Calma aí, errei. Não existe Não existe liberdade na escravidão. Eu quero ser livre como um passarinho. Um passarinho pode ir para onde quiser, pode voar para onde quiser, não precisa de nada, nada, nada. Ele por si só pode ir para onde quiser e voar para onde ele bem entender em todas a direção. Eu sinto muito em lhe dizer, mas eu também queria ser um passarinho, porém até um passarinho precisa seguir as correntes de ar para voar em longas distâncias. Aqui entra a liberdade e a subjeção, subjugar-se. Aqui entra o fato de que todos nós precisamos, se, se quisermos ser livres, precisamos seguir as correntes de ar do Espírito e de Deus, e da graça e do cristianismo de Cristo Jesus. Se quisermos ser livres, se quisermos voar em liberdade, precisamos seguir as correntes de ar para viajarmos por longas distâncias, para viajarmos em grandes e longas distâncias. Se quisermos ficar escondido quando a tempestade ou o vento forte vier, então não seremos livres, mas seremos covardes. E eu convido a todos vocês que ouviram e assistiram até aqui, a serem livres. Mas a liberdade consiste em se subjugar para que nós possamos compreender e entender melhor, de forma melhor e mais agradável, entendendo que entendendo que todos nós precisamos de uma reforma e que fugir desse fato não nos fará melhor, apenas reconhecendo que somos escravos, ou seja, que precisamos de liberdade, é que nos fará livres, nos tornando então amigos do dono e livres por meio de Cristo, o seu Filho. Amém.